Deus me libertou de um relacionamento narcisista que quase acabou com a minha vida. Esse é o meu primeiro vídeo, eu quero começar ele pelo fim. Eu vou começar falando como foi o fim do meu relacionamento com esse narcisista. Quando eu me separei do meu ex-marido, eu já estava muito depressiva, a ponto de eu nem me levantar mais da cama. E eu sabia que essa depressão tinha sido causada por ele. E eu sei disso porque antes de eu me relacionar com ele, mesmo antes do namoro, Eh, eu tinha uma vida próspera e feliz, sabe. Tinha uma vida ativa, enfim. E aí quando eu decidi me separar, eu já estava em frangalhos, assim. Eu nem sabia se eu ia conseguir continuar vivendo dali em diante, sabe. E aí eu tomei a decisão de me separar, não porque eu não quisesse mais um marido, ou uma família, mas é porque eu sabia que se eu continuasse, eu ia acabar eu ia acabar não sobrevivendo ao casamento, entende? Então eu falei pra ele que eu queria me divorciar, e ele prontamente havia dito que, tinha arrumado uma advogada especialista em direitos da mulher. E ele disse para mim que os meus direitos seriam garantidos durante a separação. Mas aí no final ele acabou colocando o próprio tio dele, que é advogado, para fazer o divórcio. E aí, enfim, nós fizemos o divórcio e no contrato, ele colocou que eu deveria receber um determinado valor fixo, que segundo ele, condizia 30% do valor que ele recebia na época, como salário, né. Mas o que estava no contrato que eu não tinha prestado atenção, que nessa época eu estava muito doente, era que esse valor não deveria subir mesmo que o salário dele aumentasse. Olha, eu trabalhei em casa durante todo o casamento. Eu fui mãe, faxineira, cozinheira, motorista, tudo por um prato de comida, porque ele não dava dinheiro para mais nada em casa. Pra depois sair do casamento com 30 anos, sem dinheiro, sem profissão, sem garantia, tendo que recomeçar tudo do zero. Sendo que quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha um futuro brilhante pela frente. Eu fazia curso pré-vestibular de pré-vestibular para passar em medicina. Todos me achavam uma potência, sabe aquela pessoa que todo mundo, acredita que vai dar certo na vida? Eu tinha sonhos grandes para mim, e eu trabalhava com afinco nesses sonhos, mesmo sendo muito jovem, com 18 a 19 anos. No final do casamento eu tá dessa forma, só com uma pensão que demoraria anos e anos, pra eu consertar os estragos que esse relacionamento e o tempo tinham feito em mim. Eu já havia dito, a minha saúde física e mental estavam em frangalhos. Eh, a minha vida financeira estava acabada, eu já estava com muitas dívidas que ele não pagava. Ele pagava as dívidas dele, as minhas dívidas ele não queria pagar. Aliás, por muito tempo dentro do casamento eu não pude ter cartão de banco. E como eu poderia recomeçar dessa forma, depois de um casamento desse ter me destruído como ser humano? Pois assim mesmo ele me deixou. Mesmo sabendo que eu estava doente, e que era totalmente injusto, ele me fez assinar um contrato que ele sabia que ia me desfavorecer. Claro, o fato de eu estar completamente doente ajudou ele a tirar proveito da situação. No dia em que eu assinei o contrato, eu estava completamente dopada, também de remédio, só que, pra quem não sabe, a depressão em si, por si só, ela dá uma espécie de torpor. Dá uma sensação de você estar com a cabeça dentro de um aquário, você não enxerga bem, você não escuta bem e muito menos consegue pensar com clareza. E aí foi nesse cenário que eu assinei os papéis do meu divórcio. No momento de assinar os papéis, o advogado que também era o tio dele perguntou se o divórcio seria feito de maneira pacífica. E em casa ele não parava de me perguntar se o divórcio seria feito de maneira pacífica, porque ele sabia que se eu fosse brigar pelos meus direitos, ele teria que me dar um valor muito maior.
E a essa altura ele já estava mentindo sobre o valor do salário dele, como ele já fazia dentro do casamento. Naquele momento eu não fiz questão de brigar ou saber se era realmente injusto ou não. Eu só assinei sem questionar muito, porque naquele momento eu estava muito mais preocupada em cuidar da minha saúde, não que eu quisesse viver, sabe. É porque àquela altura eu já não queria mais, mas é porque eu tinha uma filha, e eu não queria dar o desgosto para ela de crescer sem uma mãe. Podia fazer mais nada a respeito, porque eu estava muito presa por diversos fatores, mas Deus já tinha planos de grande justiça para mim. Bem, assim se passaram quase 2 anos, com essa pensão, com a pensão que ele tinha determinado para mim. Nessa época eu ainda não acreditava em Deus. E um dia eu estava muito ruim da depressão, mesmo tendo melhorado muito depois do divórcio, ainda tinham dias que eu não ficava não, eu ficava muito ruim. E aí um dia chorando no meu quarto, num ato de desespero, eu comecei a orar. E aí ali eu reconheci que a minha maneira, a minha vida jamais daria certo. E que se Deus realmente existisse, se ele realmente estivesse ali me ouvindo, ele podia tomar minha vida nas mãos dele para fazer o que quisesse. Quando eu abri a Bíblia, finalmente eu senti que ele falou comigo. Ali eu soube que existe sim um Deus e que ele está presente nas nossas vidas. Quando eu percebi que ele me respondia tudo que eu perguntava, eu comecei a perguntar tudo que eu podia. Todas as perguntas que eu sempre quis saber, sempre tive curiosidade de saber e não achava as respostas, sabe? E por fim, eu acabei perguntando sobre o curso de engenharia que eu estava fazendo na época. E eu quis saber se era realmente para eu estar naquele curso, se esse curso era o curso que realmente estava alinhado com o meu propósito de vida, se era isso que Deus queria para mim. E eu não obtive resposta, né? Ele estava dando várias respostas pela Bíblia e aí quando eu perguntei isso, parou. Não obtive mais resposta naquele momento. E aí eu falei: "Deus, eu estou a seu dispor. O teu propósito é o meu propósito, e eu estou aguardando um sinal seu que me oriente a favor desse propósito". Isso foi no final de semana. Na quarta-feira, a minha prima me ligou dizendo que queria falar comigo e com a minha mãe, e que ela viria na minha casa no domingo. Quando chegou no domingo, ela disse que estava indo para o Paraguai fazer medicina. Na hora eu me toquei que esse era o sinal. Eu sempre soube que a medicina era o meu caminho. E com o dinheiro que eu ganhava, não dava para pagar a medicina no Brasil, mas talvez desse para pagar a medicina, no Paraguai. E aí eu comecei a ficar muito feliz e fazer muitos planos, assim, de ir com a minha prima. Eu decidi vender um carro antigo que o meu ex tinha deixado. Só que mesmo vendendo o carro, eu sabia que o dinheiro não ia dar. Mas assim, eu segui o plano conforme Deus tinha me orientado. E aí um dia eu estava com uma amiga e ela começou a falar o quanto os diretores da empresa dela ganhavam bem. E eu, como eu não trabalhava há muito tempo, eu não sabia o quanto as pessoas ganhavam nas empresas. Ganham nas empresas muito menos os diretores, né? Só que acontece que o meu ex-marido havia se tornado diretor antes da gente se divorciar. E ele sempre dizia que ganhava muito menos. E ele me disse que ganhava muito menos do que o que essa minha amiga tinha dito que os diretores ganhavam na empresa dela. Ele me dizia que ele ganhava tão mal que ele não podia pagar uma faculdade qualquer para mim. Só que essa história vai ficar para outro vídeo. E essa minha amiga falou que os diretores da empresa dela ganhavam muito mais do que o meu ex dizia que ganhava. E aí eu fiquei muito chateada, né? E não quis acreditar.
que ele tivesse mentindo pra mim, porque eu achava que, apesar de, né, desconfiar, porque era óbvio, eu também eu não queria acreditar que ele tivesse mentindo pra mim, porque eu acho que era a única coisa que eu acreditava, que ele não tinha mentido pra mim dentro do relacionamento, entende? Aquela noite eu sonhei que ele estava mentindo o salário pra mim, que ele estava ganhando um valor X, que ele estava ganhando mais do que ele tinha dito que estava que ele ganhava, né? E aí, na manhã seguinte do sonho, eu fui confrontar ele, perguntei: "Você tá ganhando mais? Quando você realmente mentiu para mim sobre o salário?" Ele admitiu que tinha mentido. Claro, ele não admitiu, o salário todo ali naquele momento. Só que Deus foi tão incrível que ele começou a mentir, tentou mentir, e eu acho que Deus fez ele tropeçar nas próprias mentiras, sabe, assim? E ele acabou tendo que, assim, acabou tendo que me dar um valor muito maior do que o que ele queria me dar, entende? Mesmo sendo um direito, garantido por lei, estavam acontecendo coisas ali, né, ele estava mentindo para mim de uma certa maneira que me deixava insegura procurar a lei. Mas de qualquer maneira, ele acabou, ele aconteceu isso, ele acabou tropeçando nas próprias mentiras e ele acabou tendo que me dar um valor bem maior do que o que ele realmente queria me dar. E aí é dessa forma que Deus faz a justiça que os homens não conseguem fazer, né? Apesar da minha decepção, foi dessa maneira que Deus providenciou a minha ida ao Paraguai rumo ao sonho da medicina. Eu realmente acabei conseguindo fazer medicina no Paraguai, só que só por 5 meses. Eu acabei voltando porque a minha filha tinha ficado aqui. E eu não consegui terminar o curso ainda, mas esses 5 meses que eu passei no Paraguai foram essenciais para minha cura, porque eu fiquei longe do meu ex-marido. E estudar na área que eu amo foi essencial para fortalecer o meu coração novamente, entende? Hoje eu tô curada da depressão, não tive mais um episódio durante o ano todo, e com a minha nova saúde eu posso finalmente, correr atrás do que Deus me prometeu e vai cumprir na minha vida. Antes de fazer esse vídeo, eu perguntei a Deus o que ele gostaria que eu dissesse aqui para vocês, e saíram 3 passagens bíblicas. A primeira passagem é Ezequiel 9, que fala da marca na testa sobre as pessoas que estão das pessoas que estão sofrendo, né. Tá derramando a sua ira sobre a cidade e manda alguém marcar a testa das pessoas que estão sofrendo com a maldade dos outros, para que os anjos, acho que os anjos, eu não sei, do Senhor venha e, mate as pessoas que estão fazendo mal, e quem tiver marcado vai ser poupado, né. E esse vídeo é a marca. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está olhando para você agora. Ele sabe que você está sofrendo e ele vai começar uma limpeza na sua vida. Ele vai, se ele mandou essa passagem para eu colocar nesse vídeo, para te dizer que ele vai começar uma limpeza na sua vida. Ele vai tirar quem está te fazendo sofrer e você vai estar marcado. E você vai ser salvo. Na verdade, ele já está olhando para você há muito tempo. Ele já estava olhando para você muito antes desse vídeo chegar em você, porque não era para eu estar aqui fazendo vídeo. Eu estava fazendo outra coisa e ele me fez desviar do meu caminho para vir aqui falar com você. Sabe por que que ele me fez desviar do meu caminho? Porque ele sabe, que você está precisando de ajuda. E ele sabe que você está precisando de ajuda de uma pessoa que passou pelas mesmas coisas que você está passando agora. E ele já estava olhando para você há muito tempo.
porque eu tenho tido sonhos, ele tá me pedindo, ele estava já faz muito tempo que ele tá me pedindo para vir aqui, sabe. É como quem diz assim: "Olha, vai lá falar, porque tem uma irmã sua, uma pessoa precisando do seu depoimento", entende? Você é importante e ele quer que você saiba disso. Esse vídeo chegou até você porque ele quer que você se aproxime dele para ele poder te orientar, te colocar no caminho certo, assim como ele fez comigo. Então, hoje mesmo você vai terminar esse vídeo e você vai orar sozinha no seu quarto ou na igreja, como você preferir. Mas, se você puder, faça como eu faço. Ora com toda a sua emoção. Fale para Deus o que você está sofrendo, tudo que essa pessoa te fez, tudo que você sente em relação a isso, mas coloca para fora mesmo, sabe? E você vai orar, se você quiser chorar, você chora, se você quiser, sabe assim, reclamar para Deus, você reclama, se você achar que tem alguma injustiça, fala: "Deus, é uma injustiça que está acontecendo", sabe? Fala o que você tiver que falar, o que você sentir de falar. Depois de ter descarregado o seu coração totalmente, você vai pegar a Bíblia, abrir num trecho, numa página aleatória e ler um trecho aleatório, porque é assim que funciona a intuição. Você vai abrir aonde você tiver mais vontade de abrir, assim, não pense em capítulos, não pense aonde vai cair, só pense assim nos seus dedos, aonde os seus dedos tiverem vontade de abrir a Bíblia, entende? Eh não é uma coisa pensada, é sentida. Você vai sentir as folhas da Bíblia e o que os seus dedos, sentirem vontade de abrir, você abre. E você vai fechar os olhos, vai imaginar os quadrantes da Bíblia e vai pensar assim: "Qual quadrante eu vou ler?" E vai eh, manter a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta, ou não, se você não tiver nenhuma pergunta, só mantenha a sua oração no coração e pergunte a Deus: "Aonde eu vou ler?". E aí a sua intuição, ou então mantenha a mente vazia, a sua intuição é que vai dizer aonde você vai ler, entendeu? É assim que funciona a intuição. Ela é um sussurro muito baixo, então você tem que estar bem concentrado e com a mente limpa. Por isso que você tem que fazer isso depois de descarregar todo o seu coração na oração, entendeu? E aí, quando você abrir a Bíblia e tiver lá, e ler o trecho, talvez você não entenda totalmente o que ele quis dizer. E aí você pode colocar ou no chat GPT, falar: "Ó, perguntei tal coisa e caiu em tal trecho da Bíblia", ou você coloca no canal do YouTube onde sabe aqueles vídeos explicativos, de um pastor ou alguma coisa assim, e vai colocar na explicação. Assim você vai ter a resposta de Deus para você, que muito provavelmente, como aconteceu comigo quando eu estava com o coração muito carregado, eh era geralmente um salmo às vezes era assim, um texto de conforto, ou um salmo de conforto, às vezes caía muito em Jó, sabe, naquelas partes em que Jó se sente injustiçado, então aí muito provavelmente vai cair num texto de conforto, mas se for uma resposta em que você tenha que interpretar, você faz isso, coloca mesmo que, não seja uma resposta que você tem que interpretar, você coloca lá no canal no YouTube e pede para algum dos pastores explicar ali, né, aquele trecho que você abriu da Bíblia, tá bom? A segunda passagem que saiu para eu te dizer aqui hoje, é a profecia contra Gog. Que era um governa é o governador de da terra de Magog, que ele tem a intenção de destruir, o povo de Israel, que é um povo pacífico, e Deus profetiza contra ele. Na verdade, essa passagem bíblica ainda não aconteceu, ela está como uma profecia,
do que vai acontecer nos últimos tempos. Então não é o passado, é alguma coisa que ainda vai acontecer. E nessa passagem, Deus quer dizer que ele sabe das intenções de quem quer te prejudicar, entendeu? E até fala lá na Bíblia, nessa passagem, que quando Gog vai atacar Israel, Deus impede, ele intervém. Então, eu acho que o que ele quer dizer é que se a pessoa tá com mais más intenções para cima de você, Deus vai intervir. Eu sei que é difícil estar num cativeiro de narcisista. Às vezes parece que a gente tá em um daqueles sonhos em que a gente grita e ninguém ouve. Eles fazem as maldades e quando a gente vai contar, ou pedir ajuda para alguém, ninguém entende, ninguém acredita. Porque afinal de contas ele é uma pessoa tão boa, distorcem tudo e fazem a gente parecer louca. Mas amiga ou amigo, Deus tá vendo e ele mandou essa passagem, não foi à toa. Já faz um tempo que eu não tenho dormido bem, tendo sonhos para que com Deus me pedindo para vir aqui para falar, entende? Não fui eu que inventei, eu não coloquei, não foi a minha vontade ter colocado essa passagem aqui. Foi de verdade Deus que me intuiu a colocar essa passagem aqui, em sonhos e em um monte de coisas, um monte de sinais que ele tem me dado. Então não sou eu que estou colocando essa passagem aqui, foi Deus, é Deus que está pedindo, Deus que me pediu para pôr, entendeu? E isso tá aqui, e você tá vendo esse vídeo, não é à toa. Você pode ficar em paz, que Deus vai castigar essas pessoas e ele vai chacoalhar tanto a sua vida. Pode ficar em paz que Deus vai castigar essas pessoas. Ele vai te proteger, então se agarra nele com força, porque ele vai chacoalhar tanto a sua vida que essa pessoa vai sair daí voando e nunca mais vai voltar. E não importa o quanto você acha impossível de acontecer, vai acontecer. E a terceira passagem foi quando Deus mandou Jeremias reescrever uma profecia que o rei tinha mandado queimar. Era uma profecia que o escrivão dele tinha escrito a respeito do rei. Era uma profecia que o Jeremias tinha mandado o escrivão escrever a respeito do rei. E o rei tacou fogo. E Deus mandou reescrever. E essa mensagem é simples, pode até ser meio clichê, mas o que o homem tirou, Deus dá em dobro. Mas eu não tô falando isso da boca para fora, querendo profetizar assim de maneira falsa. Foi Deus que mandou essa passagem para mim, para que eu falasse isso aqui para você hoje. Eu não sei o que você perdeu, se foi saúde, beleza, dinheiro, emprego, oportunidade, tempo, eu não sei. Mas eu prometo para você que ele vai restaurar isso na sua vida. Sabe como que eu sei disso? Porque foi isso que ele fez comigo. E não tem como falar que não foi ele que fez, porque foi. E não tem outro motivo. Olha só, eu moro num lugar legal, eu vivo com um dinheiro que dá para eu viver tranquilamente, sendo que se eu tivesse feito as coisas por mim mesma, eu teria eu não teria conseguido, entende? É uma coisa que a justiça dos homens, ou talvez eu mesma, não teria conseguido ir atrás disso tudo. E ele restaurou também o meu coração, curou o meu coração. Eu não sinto mais mágoa, não sinto mais ódio, eu não tenho mais aquele sentimento de perda, sabe? Que fica depois que você sai do relacionamento com o narcisista. A minha autoestima tá ótima. Eu tô perto da minha filha, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho amigos, não tenho mais depressão, minha vida tá ótima. Eu tô muito melhor do que quando eu estava casada. E se ele fez isso comigo,
Ele vai fazer com você também, tá bom? Fica em paz, se agarra em Deus. Todo caminho que você for seguir, peça permissão dele e pede para ele guiar os seus caminhos, tá bom? Espero ter sido muito útil para você. Espero que você saia desse vídeo com a alma renovada e com fé de que as coisas podem sim ser muito melhores e vão ser. Se você gostou do vídeo, curta, e se você tem em mente alguém que precisa ouvir o que eu falei aqui nesse vídeo, já envia para essa pessoa e me segue porque eu vou compartilhar um pouco mais sobre a minha história, vou compartilhar mais sobre como manter uma conexão com Deus e mais revelações que ele me dá. Até o próximo vídeo.